Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Colossenses. Quero convidar você a incluir na sua vida devocional a leitura do livro de Colossenses. Todo dia leia um capítulo. Quero lançar um desafio a você. Vamos memorizar o livro de Colossenses? Se não todo ele, talvez não tenhamos condição, mas vamos memorizar trechos. Escolha trechos do capítulo 1 e memorize, do capítulo 2 e memorize, assim sucessivamente. É o que vai nos guiar nas próximas mensagens, tanto pela manhã quanto à noite. Vamos pensar sobre a supremacia de Jesus. E nós vamos começar olhando então a alegria e a satisfação de Paulo quanto a esta igreja. Colossenses capítulo 1, quero ler com vocês o versículo de 3 a 8, que diz assim: Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade. O evangelho que chegou até vocês por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Qual é a sua reação diante de uma boa notícia que você recebe? Como você recebe as coisas boas que acontecem na vida? Como você absorve, aquilo que de legal acontece na sua vida e chega por intermédio de alguém? Toda vez que eu recebo uma boa notícia, eu tenho duas reações. A primeira é me alegrar, claro, exaltar, ficar então feliz, querer celebrar a boa notícia que eu recebi. A segunda reação que eu tenho é dividir isso com outros. Quando eu posto alguma coisa nas minhas redes sociais particulares, e são poucas coisas que eu posto, pode ter certeza que eu me alegrei. E a primeira coisa que eu faço é dividir com alguém aquilo que fez bem para mim, aquilo que trouxe satisfação para mim, aquilo que alegrou meu coração. Então eu recebo com muita alegria e quero dividir isso com as pessoas. Quero que as pessoas também sintam a mesma coisa que eu estou sentindo. Quero que as pessoas vivam a mesma experiência que eu estou vivendo. E me parece que este foi o sentimento do apóstolo Paulo para com aquela igreja. Colossos não foi uma igreja em que o apóstolo Paulo esteve, não foi uma igreja em que ele ministrou, não foi uma igreja em que ele organizou, ele pessoalmente não conhecia ninguém daquela igreja. Mas curiosamente no versículo 3 ele começa dizendo que ele tem motivo de gratidão, ele tem razões para agradecer àquela igreja, razões para se dirigir àquela igreja com alegria. E ele vai então dizer quais são as razões desta alegria, mas o cerne desta alegria é porque aquela igreja, ela evidencia o evangelho. Ela é de fato uma igreja evangélica em todos os seus termos. Ela faz com que o evangelho seja difundido. Ela faz com que o evangelho seja percebido. Quando eu digo para você, somos uma igreja evangélica, o que vem à sua mente? O que é que você pensa a respeito de dizer, eu sou evangélico? Quando você diz, eu sou evangélico, o que é que você está querendo transmitir para aqueles que te ouvem? O apóstolo Paulo então, olhando para aquela igreja, ele diz assim: eu tenho motivo de agradecer a Deus pela vida de vocês, pelas notícias que têm chegado até a mim. As notícias correm, igreja, tanto as boas quanto as ruins. As pessoas sabem a respeito do que você faz, do que você pensa, do que você vive, tanto as boas quanto as ruins, nos seus atos, nas suas atitudes, nas suas palavras. As notícias correm.
E naquele tempo, onde as notícias talvez demorassem muito mais para correr, porque não tinha internet, porque não tinha mídias sociais, porque talvez o correio não estivesse ainda organizado, era de ouvido a ouvido, de boca em boca, que ia passando, e de alguma maneira chegou a Paulo, que estava bem distantes dessa cidade. E ele diz: a notícia que eu tenho ouvido, no versículo 3, aquilo que eu tenho recebido, é motivo de muita alegria para mim. Mesmo não os conhecendo, mesmo nunca tendo estado aí com vocês, eu não poderia deixar de expressar a minha alegria, a minha gratidão. E ele vai falar sobre o Evangelho. Quando nós pensamos no Evangelho, nós deveríamos entender o Evangelho como uma série dessas que tem, né, de não 4 episódios, né, mas 4 capítulos. 4 temporadas, melhor dizendo, é a forma de falar hoje, né? Então, quando nós pensamos no Evangelho, nós estamos pensando numa minissérie de 4 temporadas. O Evangelho começa com Deus, o Evangelho tem tudo a ver com Deus, é Deus quem está pensando no Evangelho, é Deus quem está promovendo o Evangelho, é Deus quem está produzindo o Evangelho, e tudo começa com a criação. O Evangelho, ele começa na criação, é a primeira série, né? o primeiro episódio desta série, ou a primeira temporada, melhor dizendo, a primeira temporada dessa série é a criação. Deus criou todas as coisas, por isso nós cremos fielmente, né, na teoria da criação e não na teoria da evolução. É Deus quem cria, Ele é o idealizador, do nada Ele criou. O texto bíblico diz que Ele do nada criou, quando não havia matéria-prima, quando não havia nada, Ele criou. Todos nós temos a capacidade de recriar, nenhum de nós temos a capacidade de criar, porque todos nós, ainda que possamos dizer eu criei de uma pré-matéria, havia uma matéria-prima que me levou a criar algo novo, ou aparentemente novo. Deus não tinha matéria-prima, Ele criou do nada, e ali começa o Evangelho. O Evangelho tem então a segunda temporada fala do homem, o homem que se rebelou contra Deus, o homem que quis fazer as coisas da maneira dele, em detrimento da maneira de Deus. E ali na segunda temporada desta série a gente aprende que o pecado entrou no mundo. É uma segunda temporada tensa, é uma segunda temporada triste, é uma segunda temporada onde o Criador tem que expulsar a criatura da sua presença. É uma temporada onde as pessoas vão chorar, onde as pessoas vão evidenciar medo. Sabe aquela temporada tensa, aquela temporada que a gente rói as unhas, aquela temporada que a gente sai da sala e fala assim, não vejo a hora de acabar essa temporada, onde tudo dá errado, que nem eu sei que você já assistiu a temporada da La Casa de Papel e você viu que estava dando tudo errado para os bandidos. É assim, a segunda temporada é tensa. O homem peca, o homem é retirado do Éden, o homem vai para longe de Deus, o homem então agora vai ter que viver com o medo, com a ansiedade, com a incerteza. É a segunda temporada. Mas vem a terceira temporada, e a terceira temporada é a pessoa de Cristo habitando entre nós, se fazendo carne, andando entre nós, então abençoando, exercitando o seu ministério, se fazendo presente, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que vai até a cruz, como nós cantamos, aquele que não é um Deus que é fruto da observação, do ideal, da ideologia, da ideia humana, aquele que se fez carne e agora então vai preparar o caminho para a redenção. Se a segunda temporada é o homem sendo afastado da presença de Deus, a terceira temporada é o convite na pessoa de Jesus para o homem voltar à presença de Deus. E ali redescobrir um pouquinho o sabor da primeira temporada, o Éden, onde havia harmonia, onde havia sintonia, onde havia conexão e completa comunhão com Deus. A terceira temporada é de esperança, a terceira temporada é de sorriso. Aquele tempo tenebroso da segunda temporada chegou ao fim. Você não precisa continuar vivendo na segunda temporada da sua história. Você não precisa continuar vivendo amedrontado, sem perspectiva de futuro, abandonado, sentindo-se isolado. Você não precisa ficar vivendo a sua história na segunda temporada. A terceira chegou, Jesus Cristo,
morreu na cruz para nos resgatar. Jesus Cristo, que religa o homem a Deus, por isso a palavra religião. Jesus Cristo é a verdadeira, única e possível religião. Porque se religião é religare, se religião é do latim religar o homem a Deus, só tem um que pode fazer isso: Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode fazer isso. Por isso, a palavra de Deus vai nos dizer que a segunda temporada é marcada: o pecado entrou no mundo, e com ele a morte. Por isso o texto vai dizer a respeito da terceira temporada: mas pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Como é gostoso saber que a terceira temporada, ela existe para que você possa redescobrir Deus em sua vida por meio de Jesus. Mas o Evangelho termina na quarta temporada. A quarta temporada aponta para um novo povo que está sendo formado, uma nova terra que está sendo criada. É o povo da cruz, é o povo que ama Jesus, é o povo que abraça o Evangelho, é o povo que vive cheio de esperança. A quarta temporada vai falar sobre o céu. A quarta temporada é aquela temporada que dá tudo certo, é aquela temporada do final feliz, para aqueles que já entenderam o perigo da segunda temporada, para aqueles que já experimentaram a terceira temporada. Agora vem os céus, novos céus, nova terra, nova Jerusalém celestial, nova Jerusalém aqui na terra. O povo sendo formado, uma nova nação, Jesus reinando para sempre e nós reinando com Ele. É a quarta temporada que todos nós gostamos de ver numa minissérie. Quando nós pensamos no Evangelho, nós estamos falando desta minissérie de 4 temporadas: criação, queda, redenção e eternidade. E o apóstolo Paulo, quando olha para aquela igreja, ele faz exatamente isso. Olha, eu estou feliz com vocês porque vocês descobriram o poder do Evangelho e vocês têm manifestado este poder. E quando ele fala então com aquela igreja, ele apresenta as características do Evangelho, estas que eu já falei, de uma maneira então prática e vivencial. Por isso ele diz assim, volte comigo no versículo 3: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Agradecemos por quê? A primeira gratidão que o apóstolo Paulo tem é a esperança que eles vivem. O Evangelho produz esperança. O Evangelho, ele faz brotar esperança. O Evangelho é poderoso porque ele cria não apenas expectativa quanto ao futuro, no sentido de que algo possa acontecer, mas a expectativa de viver o que já foi prometido a nós. Eu sei que na língua portuguesa esperança traz aquele sentimento, a expectativa por algo que possa vir a acontecer. Eu estou com esperança de ser promovido, eu estou com esperança das minhas férias, eu estou com esperança do meu casamento, eu estou com esperança da chegada do primeiro bebê, eu estou com esperança de ter o meu netinho no colo. É expectativa por algo que pode vir a acontecer, mas que fica no campo da esperança até se materializar. Essa é a língua portuguesa. Mas quando o apóstolo Paulo fala sobre esperança, ele está falando sobre uma realidade experimental. Ele não está falando como expectativa, ele já está falando como certeza. Então, para o apóstolo Paulo, esperança é esperar a próxima temporada. Ela vai acontecer. Todos nós estamos esperando a próxima temporada. O céu, a nova Jerusalém, o arrebatamento, a igreja vivendo com Jesus. Vai acontecer, igreja. Eu não estou na expectativa insegura. A minha experiência, a minha convicção experimental, a minha convicção com Cristo Jesus é que a quarta temporada será lançada a qualquer momento. E eu já estou esperando para que isso se torne uma realidade. Quando o apóstolo Paulo fala então sobre esperança, ele fala nesse sentido. Aqueles que abraçaram o Evangelho, eles já estão aguardando viver com Cristo para sempre. E essa esperança é a base. Essa esperança é o alicerce. E novamente o apóstolo Paulo vai juntar a tríade da virtude da fé, a tríade da virtude cristã no único parágrafo.
ele fala a respeito de a esperança é resultado da nossa fé e a esperança é resultado do nosso amor. Olha comigo o versículo 4. Se o versículo 5, fala a respeito da esperança, por causa da esperança, veja, essa esperança é base, é o alicerce que o versículo 4 vai ser construído. Versículo 4 diz assim: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Não há esperança sem fé em Jesus. Não há expectativa quanto ao acontecimento da 4ª temporada sem fé em Jesus. Sem fé em Jesus, nós estamos vivendo a 3ª temporada de maneira ininterrupta. Quando o apóstolo Paulo fala que o evangelho é poderoso, ele fala porque este evangelho, ele é resultado da fé que temos em Jesus. Não simplesmente acreditar que ele existe, mas se permitir viver um relacionamento pessoal, intransferível, real, experimental com ele. É pensar o que ele pensa, é se amoldar aos padrões dele, é tentar fazer o que ele faz, o que ele pede para fazermos, é abrir mão do meu desejo, da minha vontade, dos meus sonhos, para viver o sonho, o desejo e a vontade dele. É de fato se tornar irmão dele e abraçar a causa com ele. Não é a fé de simplesmente crer que ele existiu, que ele se fez homem, que ele andou sobre nós, que ele é um personagem histórico. Não, ele é real na minha vida, precisa ser real na sua vida. Não existe esperança sem fé. Mas ele fala que também não existe fé sem esperança, desculpa, não existe fé sem esperança. Mas ele fala que também não existe amor sem esperança. Olha o que o texto bíblico diz no versículo 4. Vamos voltar lá. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. O apóstolo Paulo está agradecendo a eles porque a notícia que chegou aos ouvidos dele, que aquela igreja, ela desenvolve um relacionamento saudável, não apenas com Deus, mas ela também desenvolve um relacionamento saudável com os homens. Ela desenvolve um relacionamento saudável com Deus porque ela desenvolveu fé em Jesus. E ela desenvolve um relacionamento saudável com os homens porque os relacionamentos deles são marcados, evidenciados pelo amor. Não existe amor sem esperança. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo, que é também o mesmo apelo de João, abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3, versículos 23. 1 João capítulo 3, versículo 23, olha o que Pedro diz. 1 João. 1 João capítulo 3, versículos 23. Olha o que a palavra de Deus diz. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, que tenhamos fé e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou, e que tenhamos amor evidenciado entre o povo da cruz. Evangelho vivido é evangelho onde as pessoas se amam, não onde elas ficam falando mal uns dos outros, não onde elas ficam julgando uns aos outros, criticando uns aos outros, condenando uns aos outros. Evangelho não é isso, igreja. Evangelho é amor. Amor para com o meu irmão em Cristo. Aqui a palavra de Deus fala sobre os santos. O Evangelho evidencia amor entre os santos. Entre os santos que nós conhecemos, não é entre os santos de todos os mundos. Paulo está falando assim: eu tenho que me alegrar porque os santos que passam por Colosso são amados por vocês, e vocês vivem em amor aí. Por isso eu tenho um pouco de dificuldade quando um crente em Cristo Jesus fala mal de outro crente em Cristo Jesus. Eu tenho um pouco de dificuldade, porque isso não é o evangelho que eu tenho aprendido. Isso não é o evangelho que Jesus deixou. O evangelho que Jesus deixou é: vocês têm esperança? Essa esperança vai gerar fé. Essa esperança vai gerar amor. E esta fé e este amor, que são resultado da esperança, é a tríade da virtude cristã. Todo cristão
ele tem que ter fé, amor, como resultado da esperança que ele já tem em Jesus Cristo. Paulo então começa dizendo: o Evangelho é poderoso porque ele gera esperança. Mas ele também vai dizer que o Evangelho é poderoso porque ele é a palavra da verdade. Olha o que o texto bíblico diz no versículo 5 ainda: por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade. Nós só pudemos ter a esperança da eternidade porque o Evangelho, que é a palavra da verdade, chegou até nós. Palavra da verdade traz consigo o sentimento: mensagem verdadeira ou mensagem confiável. Nós podemos ver conteúdos de verdade em muitos aspectos da vida e da ciência. A ciência tem muito conteúdo verdadeiro, mas ela não é verdade absoluta. A ciência tem muitos conteúdos que expressam verdade, mas ela não é uma mensagem confiável como o Evangelho é. Quando a palavra de Deus diz, e quando o apóstolo Paulo diz: olha, eu tenho que agradecer a Deus pela vida de vocês, porque eu tenho visto a esperança no coração de vocês, e essa esperança é fruto da mensagem confiável que vocês abraçaram. Vai na mesma linha, é a mesma mensagem que quando, por exemplo, Jesus Cristo em João capítulo 14, versículos 6 diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém consegue ir ao Pai, ninguém consegue ter esperança se não for por meu intermédio. Se eu não for o mediador da sua fé, se eu não for o mediador da sua vida, Ele é a verdade. Por isso, a mensagem do Evangelho é confiável, porque é palavra da verdade. Assim como o próprio Jesus vai dizer na oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a minha palavra é a verdade. É confiável. A ideia de verdade é a ideia de confiável. Sabe aquela coisa em que nós podemos depositar de fato tudo que somos, tudo que temos em suas mãos, que não frustraremos? Ele não vai nos decepcionar, Ele não vai dar uma mancada, Ele não vai nos deixar sozinho, Ele não vai dar as costas para nós, Ele não vai nos abandonar. É uma mensagem confiável. O que Ele fala, o que Ele ensina, você pode ter certeza, vai acontecer. Por isso o Evangelho é poderoso, porque não é uma mensagem que contém verdades, é verdade absoluta. Numa geração líquida, onde tudo é relativo e depende do meu ponto de vista, o Evangelho quebra tudo isso e diz: só existe uma verdade, e esta verdade está em Jesus Cristo. Por isso, quando eu estava lendo esse texto, e eu cheguei no finalzinho dele, no versículo 7, eu fiquei grato a Deus. Quando o texto bíblico diz assim: vocês o aprenderam de Epáfras. Veja, Paulo não esteve lá, Paulo não pastoreou, Paulo não ensinou. Paulo tinha um fiel cooperador chamado Epáfras. Pouco sabemos a respeito dele. E ele diz assim: fiel ministro de Cristo para conosco. Fiel ministro de Cristo. Deus o fez ministro, como Deus fez de nós ministros da parte dele. Isso é incrível, igreja. Como que um homem como eu, pecador, falho, fraco, posso me tornar porta-voz do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ah, que coisa linda é o Evangelho, porque ele pega o fraco, o frágil e o coloca numa condição de falar deste Deus amoroso, desta palavra da verdade. Mas Paulo vai falar que o Evangelho é poderoso, porque este Evangelho não faz acepção de pessoas. Este Evangelho não é seletivo. Este Evangelho não é para uma classe da sociedade. Este Evangelho não é para certos tipos de pessoa. Este Evangelho não é para certos tipos de etnia. Não há especial
não há desprezível para o Evangelho. O Evangelho é para todos e para tudo. Olha o que o texto bíblico diz. O Evangelho, versículo 6, que chegou até vocês por todo o mundo. Este Evangelho também chegou em Colossos, mas ele não é somente para Colossos. Vocês não são privilegiados, vocês não são classes seletivas, é para todo mundo. O Evangelho não é seletivo, ele é para aquele que pensa como nós pensamos, ele é para aquele que é nosso inimigo, ele é para aquele que concorda conosco, ele é para aquele que não concorda conosco, ele é para aquele que temos simpatia e achamos, esse daí, bom, ele combina com o céu. Ele é para aquele que nós falamos, esse no céu, não posso acreditar que ele está no céu. É para todo mundo. Olha comigo o versículo 23 do mesmo capítulo. O texto bíblico diz assim, versículo 23: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho. Olha de novo, que expressão linda, arrepiante. Esse é o Evangelho do qual eu, Fernando, Ricardo, orem pelo Ricardo. Ele passou a madrugada com suspeita de AVC, esposo da Lana, ore por ele. Marcelo, Everton, me tornei ministro. Você consegue colocar o seu nome aí no versículo 23? Olha que coisa linda. O Evangelho, ele chegou a todo mundo. E esse Evangelho vai fazer com que todo mundo que receba esse Evangelho permaneça firme, continue alicerçado, continue firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, inclua seu nome, fui feito ministro. Privilégio tremendo. Se existe uma teoria inclusiva, esta é o Evangelho. Ele é de fato totalmente inclusivo. Totalmente inclusivo. E por isso ele é poderoso. Porque ele faz assentar-se no mesmo banco príncipes, reis, e súditos. Ele faz assentar-se no mesmo banco empregadores e empregados. Ele faz assentar-se no mesmo banco, homens poderosos e aquele que mal tem o feijão da semana para comer, e iguala todos eles. Em Cristo Jesus somos todos iguais. Em Cristo Jesus nossa roupa não faz qualquer diferença, nossa conta bancária não faz qualquer diferença, o carro que temos ou não temos, se viemos para a igreja de carro, se estamos vindo para a igreja de carro, de moto, a pé ou de ônibus, não faz qualquer diferença. Ele faz assentar-se no mesmo banco ricos e pobres, cultos e analfabetos, sãos e doentes, e os iguala, os torna todos iguais. Esse é o Evangelho que eu amo. É o Evangelho da diversidade, é o Evangelho da multiletração. Vamos pegar aí a aula, Esse é o Evangelho que concorre e faz com que todos sejam iguais. Quando o texto bíblico diz, ele chegou a todo mundo, não está falando de regiões, está falando de condições humanas. Por isso o Evangelho é poderoso. Há uma tendência mundial, igreja, que as igrejas que prevalecerão, é uma tendência mundial. As igrejas que prevalecerão serão as igrejas multirraciais. As igrejas que vão ter que concorrer nos seus cultos com vários aspectos culturais. É um grande desafio. Já pensou daqui a pouco a gente ter um coral só de negros aqui, com a música negra aqui no púlpito? É um grande desafio, igreja. Mas essa é a tendência. E nós vivemos num país onde tem de tudo. Nós temos branquinhos, nós temos amarelinhos, nós temos pretinhos, nós temos moreninhos,
Nós temos de tudo nesse país. E o Evangelho é para ser vivido desta forma. Este é o poder do Evangelho. Eu sonho com uma igreja multirracial, multifacial, vários tons, várias cores, várias preferências, se conversando, convergindo para que Cristo Jesus seja anunciado. Quando nós pensamos no Evangelho, ele é poderoso, porque ele continua frutificando e crescendo. Olha o versículo 6, o que ele diz: que chegou até vocês por todo o mundo. Este Evangelho vai frutificando e crescendo. A ideia é, o Evangelho tem vida em si mesmo. O Evangelho não precisa de nada para crescer. Não é como a semente que precisa ser lançada, aí regada. Eu sei que o apóstolo Paulo traz essa figura para nós entendermos então qual é o trabalho de cada um dentro do reino, né? Tem aquele que lança a semente em terra, planta. Tem aquele então que rega, que cuida, que discipula. Tem aquele então que vai colher os frutos disso, para que nós possamos entender a dinâmica da vida no Evangelho. Mas o Evangelho, ele frutifica. É o que o texto bíblico diz, ele frutifica e cresce, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus. Ele tem vida em si mesmo, ele não precisa de nada exterior para ter vida. É interessante porque esse é um princípio teológico. O mesmo texto, a mesma palavra que está colocada aqui por Paulo, neste versículo, versículo 3, dizendo que o Evangelho ele frutifica e cresce, é a mesma ordem que Deus deu lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Quando lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, ele ordena que os homens multipliquem, sejam fecundos e possam encher a terra. É a mesma expressão. A mesma expressão que Deus fala lá em Gênesis, né? Quando Deus criou os seres humanos, ele deixou uma ordem que vocês possam multiplicar, serem fecundos e encher a terra. Agora Paulo está usando aquela expressão para falar sobre o Evangelho. O Evangelho é fecundo, o Evangelho multiplica, o Evangelho enche a terra. E só o Evangelho pode mudar realidades. É só o Evangelho. A ideia de multiplicar e fecundar é a ideia também de mudar situação. Este bairro, ele não vai ser melhor por causa das políticas públicas. Nenhuma política pública tem condição de melhorar uma situação de um bairro, a não ser essa situação social. Mas sabe quando esse bairro vai ser transformado? Quando nós aqui dentro vivermos o Evangelho e sairmos para viver o Evangelho. Ele tem que fecundar lá fora. Você reclama do seu vizinho porque ele é chato? Apresente o Evangelho para ele, porque pelo menos ele vai ser um chato convertido. Se hoje ele é uma mala sem alça, quando ele se converter, pelo menos uma alça ele vai ter para você carregar. Se você tem dificuldade com o seu amigo lá na empresa, apresente o Evangelho para ele, porque aí ele vai mudar. Se você tem dificuldade com alguém na família, talvez você precise apresentar o Evangelho para essa pessoa, porque talvez aí ela vai mudar e você vai ter um convívio saudável. Não se engane, o mundo só será mudado, transformado, o mundo só crescerá e frutificará quando o Evangelho chegar lá. Quando a minissérie de 4 temporadas fizer sentido no coração das pessoas. Sem isso, não há mudança. Não confie nas políticas públicas. Elas podem conter verdades, mas só o Evangelho é a verdade. Só o Evangelho, nada além dele. Então, eu quero convidar você na manhã de hoje pensar. Qual é a mala sem alça da sua história? Apresente o Evangelho para ele. É o convite que Jesus está fazendo a você na manhã desse domingo. Qual é o relacionamento desafiador que você tem? Entre com o Evangelho. Viva o Evangelho nesse relacionamento. E você então desfrutará de uma mudança de realidade. O Evangelho é poderoso porque ele tem vida em si mesmo. E só quem tem vida em si mesmo pode produzir vida.
Só quem tem vida em si mesmo pode produzir vida. Nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. É assim a vida. Hoje eu sei amar porque um dia Jesus me amou. Você só pode oferecer vida se você tiver vida. E vida é evangelho. Se você tem o evangelho, você tem vida a oferecer. Porque o evangelho produz vida. E por isso o apóstolo Paulo fala que ele é poderoso. Mas também o apóstolo Paulo fala que ele é poderoso porque ele foi idealizado por Deus. Olha o que o texto bíblico continua falando ainda no versículo 6. Como também ocorre entre vocês, esse evangelho continua frutificando, crescendo, produzindo vida, pessoas sendo transformadas, casamentos sendo restaurados, pessoas sendo curadas, inimigos se tornando amigos. O evangelho continua frutificando e crescendo, a maldade sendo extirpada da nossa sociedade, o bem sendo feito e praticado. É só pelo evangelho que isso acontece. E Paulo continua falando que isso então é uma realidade, porque isto foi idealizado por Deus. Como também ocorre entre vocês desde o dia em que o ouviram e o entenderam, receberam, aplicaram a vida, vestiram este evangelho, fizeram com que este evangelho passasse a fazer parte da sua cultura, fizeram com que este evangelho passasse a fazer parte da sua vida. E vocês ouviram e entenderam este evangelho a partir da graça de Deus. É Deus quem idealizou. O evangelho não é fruto de raciocínio lógico humano. Não daria certo. Não daria certo a homens de diferentes épocas, separados muitas vezes por séculos, escreverem a mesma coisa de maneira coerente, sem quebra. Nenhum homem conseguiria fazer isso. Não é fruto de um ideal humano o evangelho. Não é proposta de uma sociedade, de uma entidade, de uma filosofia. É Deus quem criou e graciosamente nos entrega, sem merecermos. Entendemos o evangelho e agora graciosamente vivemos esse evangelho. Recebemos essa boa nova, recebemos essa excelente notícia. E agora queremos que mais pessoas vivam o que eu tenho vivido, graciosamente. Mas o texto bíblico termina dizendo que o evangelho é poderoso, porque ele vai sendo difundido, espalhado, repartido. Por isso o apóstolo Paulo diz, vocês o aprenderam de Epáfras. Deus poderia ter pedido aos anjos que fizessem esse trabalho. Deus poderia ter falado assim, o evangelho, a expansão dele, anjos, é resultado de vocês. Vão lá, vão descer, vocês vão se tornar homens e vocês vão fazer com que o evangelho se esparrame. Mas não foi assim que Deus decidiu. Deus decidiu que o evangelho fosse anunciado por homens, como eu e você, falhos, fracos, Epáfras deste tempo. O texto bíblico diz então que o evangelho é para ser pregado. O evangelho não é para ser guardado às 7 chaves. Esse é o poder do evangelho. O evangelho não é para ser escondido como um tesouro precioso do qual nós não podemos perder. Não, o evangelho é para ser entregue. Pegue esse tesouro e reparta com pessoas. Pegue esse tesouro, tire do cofre, tire do esconderijo e faça com que mais pessoas desfrutem deste bem. O evangelho é para ser disseminado, esparramado. Deixe que o vento sopre aonde nós nem imaginamos que ele vá soprar. Mas lance no vento o evangelho com a sua palavra, com a sua vida, com o seu exemplo, com suas atitudes. Outro dia eu estava parado dentro do carro esperando a Lília, não me recordo aonde ela estava. Estava com a porta aberta, essa semana tem feito calor. Eu estava dentro do carro, então esperando a Lília voltar. E daqui a pouquinho, uma folha, o ipê branco. A gente tem um ipê amarelo, Mas como a cidade tem ipê branco também, E é tão bonito quanto,
Quem sabe ainda a gente planta aí na frente um ipê branco, aí a gente fica com o amarelo e com o branco. E aí caiu dentro da minha janela, aquela folha, bem no meu colo. Eu falei, da onde veio isso? Olhei para trás, não vi nenhum ipê branco perto da onde eu estava, não tive a curiosidade de sair do carro e procurar, mas ali da janela mesmo olhei, não vi nenhum ipê branco. E eu estava com essa mensagem na mente, e eu disse assim, assim é o Evangelho. Muitas vezes chega por nós, pelo sopro de um vento, e a gente nem sabe mesmo de onde veio. Mas como foi gostoso pegar aquela folhinha do ipê branco e lembrar do texto bíblico que diz que o Espírito sopra para onde Ele quer, e que possamos viver esta onda de deixar o Espírito soprar o Evangelho por meio de nós. Eu não sei como o Evangelho caiu no seu colo. Eu não sei qual vento empurrou o Evangelho até você. Mas para você que já abraçou o Evangelho, agora deixe que o vento sopre a partir da sua vida o Evangelho para aqueles que ainda não têm o Evangelho. Porque o Evangelho foi feito para ser pregado, anunciado, proclamado. E o meu desejo é que na manhã de hoje, você entendendo o poder do Evangelho, se agarre, se abrace nesse poder e viva para este poder. Eu sei que não existe orgulho santo, e todo orgulho é pecado. E eu quero confessar este pecado à igreja e pedir que Deus me arrume outra palavra para dizer o que eu quero dizer. Mas eu tenho orgulho de poder erguer a bandeira de Jesus Cristo e dizer que esta é a verdade, a única verdade em quem eu confio. Porque mesmo tendo conteúdos de verdade esparramado pela sociedade, eu não sei quais são as intenções desta verdade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre fico com o pé atrás quando se fala a respeito de tendências, por exemplo, na alimentação. Eu tenho nutricionistas aqui formadas, tenho nutricionistas que estão se formando. Mas eu sempre fico com o pé atrás. Qual é a tendência do mercado? Quem quer ganhar? Porque um tempo a soja era a salvação da pátria. Quem come soja por aí? Quem ouviu mais propaganda sobre soja? Não é interessante? Eu sempre ouço essa verdade que é me colocada pela ciência e fico me perguntando, será que existe uma intenção comercial por detrás disto? Talvez eu seja muito ignorante mesmo e não me aprofunda nos assuntos. Mas eu sei que a única intenção do Evangelho é ter você num relacionamento com o Pai, que sabe amar, que quer amar. Por isso é uma mensagem confiável, porque a única intenção dele é amar você. Ele não precisa de nada de você. Ele não precisa dos seus atos de justiça. Ele não precisa dos seus atos de amor, como nós cantamos. Ele só quer você, num relacionamento pessoal, íntimo, intransferível, de amizade, de aconchego, de um pai que sabe amar. Deixe ele te amar. Não rejeite o amor do Evangelho.